Boa noite, esta é a CNN ao vivo na TV, nas plataformas de streaming do YouTube e do Prime Video. Lula reuniu hoje as principais lideranças políticas que sustentam o governo dele, para dizer aquilo que parece óbvio, que o governo tem o direito de implementar sua política econômica. O que importa, porém, é aquilo que o óbvio esconde. Lula parece convencido de que alguns instrumentos importantes do governo, política monetária, estão sendo dominados por adversários políticos que, na visão dele, Lula, são os ricos, os bolsonaristas, os rentistas e os agentes de mercado. Vou abrir aspas. Eu não preciso pedir licença para governar, fecha aspas, disse o Lula nessa reunião desse conselho que é chamado, o nome oficial, Conselho Político de Coalizão. Lula maneirou no tom. Alguns participantes desse conselho de coalizão, porém, sobretudo líderes parlamentares, saíram de lá convencidos que é hora sim de peitar os juros altos do Banco Central. A eles, aos participantes, Lula deu um esboço ainda vago de como pretende governar sem ter que pedir licença. Mas afirmou que sua prioridade no momento em relação ao Congresso é fazer passar uma reforma tributária. A ideia, prosseguiu Lula, é aproveitar o que já está tramitando no Congresso em matéria de reforma do sistema de impostos. Ainda, isso é ambicioso, nesse primeiro semestre. Vamos tratar também da viagem do presidente brasileiro aos Estados Unidos, mas antes, meu boa noite a Raquel Landim, ao Felipe Moura Brasil. Salve. E ao Caio Junqueira, boa noite. Vamos lá, o que Lula disse que são suas prioridades para ele não ter que pedir licença para governar? Nessa quarta-feira teve a primeira reunião desse Conselho Político da Presidência, esse de sustentação do governo. Ele pediu apoio aos participantes para os projetos do Executivo e, especificamente, que é bastante claro, para a formação de uma base sólida no Congresso. Reportagem de Tainá Farfan. Lula disse aos presentes que não tem que pedir licença para governar e que só precisa agradar a população. O petista admitiu, contudo, que precisa buscar logo um entendimento com o Congresso para o andamento de projetos prioritários do Executivo. Caso contrário, ficará, abre aspas, mais caro, fecha aspas, aprovar essas medidas. Nós temos que ser mais precisos, porque quanto mais a gente demora para encontrar uma solução, seja num acordo simples de votação de uma medida provisória, ou de um projeto de lei, ou de uma emenda constitucional, quanto mais tempo passa, mais fica caro você aprovar aquelas coisas. Na reunião, o mandatário reforçou a necessidade de investimentos em educação e programas sociais e declarou que o governo trabalha para retomar de forma acelerada obras que estejam paradas. Lula pretende fazer viagens semanais para inaugurações de equipamentos públicos. O presidente também defendeu a harmonia entre os poderes e cobrou do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e dos parlamentares presentes interlocução constante com o Congresso, especialmente com partidos que receberam cargos no primeiro escalão ministerial, mas não se comprometeram a votar com o Executivo, como União Brasil, PSD e MDB. Nós queremos restabelecer a relação mais civilizada possível com o Congresso Nacional. Nós temos que entender que o Congresso Nacional não é inimigo do governo e o Congresso Nacional tem que entender que o governo não é inimigo do Congresso. As reuniões do Conselho acontecerão a cada 45 dias, com o objetivo de alinhar as prioridades do governo. O Palácio do Planalto enfrenta dificuldades para manter coeso o grupo de partidos da sua base aliada. Participaram do encontro com Lula os líderes do governo no Legislativo, 16 presidentes de partidos, mais os líderes da Câmara e do Senado dessas siglas. Para aprovar um projeto de lei, Lula precisa de pelo menos 257 votos na Câmara, por exemplo. Se for uma proposta de emenda à Constituição, é necessário o apoio de 308 deputados e 49 senadores. Após a cobrança de Lula, na saída da reunião, Padilha já fez um aceno aos líderes do Congresso, citando pautas urgentes para o governo. Saudamos a iniciativa do presidente Arthur Lira de constituir um grupo de trabalho de reforma tributária na Câmara dos Deputados, buscando acelerar, inclusive, o processo de votação da reforma tributária. Vamos dialogar também com os conteúdos que já foram debatidos no Senado Federal. Raquel, vamos começar pelo que ele sinalizou que é a prioridade. Particularmente nessa roda aqui de análise, a gente sempre vem ressaltando esse fato, que vem a campanha eleitoral, vence a eleição, vem a fase de transição
E há uma expectativa muito forte. Em que sentido da política econômica o presidente pretende caminhar? Reforma tributária. Vai. William, hoje na equipe econômica do presidente Lula estão muito claras 3 prioridades que eles precisam fazer andar. A despeito do discurso do presidente, que cada hora caminha para um lado, mudança na meta de inflação, política do BNDES, etc., eventualmente até revisão da privatização da Eletrobras. Se você for dentro da equipe econômica, na área técnica, as 3 prioridades são mandar um substitutivo, um projeto de lei substitutivo para a reforma tributária, que não vai ser muito diferente do que já está no Congresso Nacional. É só realmente para ter alguma paternidade do projeto, mas em total, em comum acordo ali com o relator. E trabalhar junto o novo arcabouço fiscal e a lei de diretrizes orçamentárias. Para a equipe econômica, são esses 3 desafios, que já é muita coisa. Já vai ser muita coisa para aprovar, para elaborar, para executar. Essa ambição dele, ele consegue realizar? O roteiro da equipe econômica, eu acho que o que o Lula está fazendo, com uma reunião como essa mostra, as reuniões que ele tem feito com o Congresso, é deixar claro que é um governo compartilhado com o Congresso. Então, tudo que avançar, ele precisa ter o Congresso ao lado dele. Tanto que entregou 9 ministérios para 3 partidos do Congresso, para essa coalizão governista. Eu apostaria que sim. Que até o final do ano a reforma tributária deve passar e que o arcabouço fiscal... Ele está querendo no final do primeiro semestre. Sim, mas vamos colocar como uma agenda principal. Tem um roteiro a ser seguido. Né? Não está um tiro para cá, outro tiro para lá. Você tem arcabouço fiscal e a reforma tributária. O arcabouço fiscal deve ser encaminhado até abril. Tem uma questão... tem uma questão da lei de diretrizes orçamentárias. Eu apostaria que sim. Mas esses sinais políticos, como a reunião de hoje, e ele já falou isso em outras ocasiões, atendam deputados e senadores, restringam terça, quarta e quinta para receber deputados e senadores nos ministérios, é um governo compartilhado, isso tudo é um empurrão que o Palácio do Planalto dá e um gesto político de que é um governo compartilhado, um governo de coalizão. Então tem essas condicionantes. Mas eu apostaria no avanço, sim. É interessante que ele fala que se demora mais tempo, fica mais caro. Nas minhas conversas, aparece muito claramente o quanto o governo está disposto, como ele já fez em outros momentos, como, por exemplo, na eleição do Rodrigo Pacheco, a distribuir cargos para aprovar a reforma tributária. Bom, esse é o jeito que a gente faz política, até aí nada de novo. Agora, Felipe, você, quando olha ao intuito do Lula com esse tipo de agenda econômica, você percebe um sentido claro e uma direção? Olha, ele embaça a direção com tantas polêmicas que ele cria, com toda essa postura beligerante, com esses ataques à gestão do Roberto Campos Neto no Banco Central, chamando o impeachment de Dilma Rousseff de golpe de Estado lá na Argentina, depois no Uruguai chama o Michel Temer de golpista, depois ele chama o processo de privatização da Eletrobras de quase bandidagem. No fundo, o que ele está falando, por consequência lógica, é que há parlamentares golpistas e pelo menos quase bandidos. Agora, tirando toda essa espuma, toda essa fumaça, você tem essas diretrizes assim, que estão claras para a gente, que analisa ali o que está por trás de tudo isso, né? Que é a apresentação do novo arcabouço fiscal para substituir ali a regra, né? Para substituir o teto de gastos, que foi uma restrição que os políticos encontraram para os seus próprios interesses. Eles não conseguem cortar na carne, não conseguem enfrentar os grupos de pressão, então eles vão afrouxando as regras. E essa discussão que já está mais amadurecida da reforma tributária dos impostos sobre consumo. Isso, como eu falei da outra vez aqui, existe maior consenso, existe maior possibilidade, sim, de se passar. O resto é mais essa beligerância que Bolsonaro tinha e Lula repete, né? E ele está repetindo muita coisa que ele fala já há 30 anos, sabe-se lá se é por convicção, se é por estratégia, eu acho que é um pouco de cada coisa. É o que o Felipe qualifica como beligerância e uma postura de confronto que a gente encontra nessa frase dele hoje, por exemplo: eu ganhei o mandato nas urnas para fazer a política econômica, eu tenho direito de fazer a política econômica? Como que a gente interpreta? Ele disse isso na campanha, né, William? Acho que se referindo ao Haddad, não foi, Caio? Que ele era o comandante da política econômica.
Ele tem isso muito claramente na cabeça, assim, que ele quer dar opinião, que ele quer ser o comandante e tomar a decisão. É diferente do Bolsonaro, que teoricamente delegava tudo para o Paulo Guedes. O Bolsonaro delegou muito o governo dele todo, né? Para Paulo Guedes, para Arthur Lira, para Ciro Nogueira. O Lula tem um perfil extremamente controlador. Centralizador. Exato, ele tem essa característica e ele tem muita gente do lado dele, que é o tal gabinete do B, da equipe econômica, com outras prioridades. Então, é o gabinete que tem a convicção de que instrumentos importantes de exercício do poder, como política monetária, estão sendo negados ou estão sendo, no mínimo, digamos, manchados por adversários políticos. Isso está presente hoje lá também? Sim, a reunião lá com os líderes, o Lula, de certa maneira, conseguiu um respaldo político ao discurso que ele vem fazendo contra o Banco Central na última semana, né? Isso, os líderes todos que a gente conversou, que saíram de lá, né, quando eram portas fechadas, endossaram essa crítica. O que o Lula sempre disse é que a Faria Lima, que não vota nele, quer decidir a política econômica que ele vai fazer, o que não deixa de ser uma mentira, né? O que tem de muito interessante nisso tudo é esse proativismo de tentar um outro olhar sobre a política econômica e sobre a política monetária. Hoje, por exemplo, pelo que eu captei dentro do PT, essas indicações para a diretoria de política monetária do Banco Central, o que o PT, Palácio do Planalto e a equipe econômica idealizam é um perfil semelhante ao do André Lara Rezende. É um perfil de alguém que contesta a crise fiscal. Se não for o André Lara, pelo que eu levantei, um perfil semelhante a ele, porque uma fonte de Brasília me disse, inclusive, o André Lara nunca aceitaria ser subordinado ao Roberto Campos Neto, nessa vaga de diretor. Eu ia pensar isso, porque ali, eu não estou querendo dizer quem tem razão, mas há um conflito de egos ali considerável. Sim, e eu perguntei para o André Lara hoje se isso tinha chegado até ele, se isso foi de alguma maneira tratado com ele. Ele falou, Caio, não me chegou nada. Mas o André Lara está lá no BNDES, vai comandar uma comissão estratégica que o Aloysio Mercadante montou, e pelo que eu senti, o nome dele, ou o perfil, eu estou tratando muito perfil porque tem muita dúvida no PT e no governo se ele aceitaria, unifica essa equipe econômica oficial e a equipe econômica do B, porque o André Lara Rezende ficou na campanha muito próximo ao Haddad. O Haddad sugeriu para o planejamento, o André Lara não quis ser ministro do planejamento, o Gabriel Galípolo, que é o vice-ministro, né, número 2, secretário executivo, também tem uma ligação muito forte, e ele agrada também, é um nome que agrada o Lula, agrada o Rui Costa, agrada o Aloysio Mercadante e agrada a Gleisi Hoffmann. Então, agora, olha, ele não topando esse perfil crítico, porque daí eu estou estou interpretando que a estratégia é ir ocupando o Banco Central aos poucos, não com uma ruptura, mandando uma PEC, derrubar o Campos Neto ou rever a autonomia. Mas nas vagas que forem abrindo, o governo indicar perfis cujo pensamento político é contrário ao do Campos Neto. Eu estou sentindo que essa... Mas aí não é muito grave, né? Porque assim, uma coisa é os senadores saírem reclamando contra o juro alto. Isso aí todo mundo faz em qualquer lugar. É normal, todo mundo faz, e quero ver eles se disporem a aprovar uma lei contra a autonomia do Banco Central. Conheço bem o André, acho que ele jamais aceitaria esse tipo de cargo, mas a função do diretor de política monetária é uma função muito estratégica dentro do Banco Central. A diretoria de fiscalização até tem um papel ali mais... E são os dois cargos que estão são agora para serem preenchidos. São os dois cargos que vão se abrir. E sempre tive essa impressão de que muito dessa fumaça do Lula era para, de certa forma, justificar uma interferência nessas indicações. Agora, você colocar nomes que tenham... O Lula gosta muito
às vezes dessa disputa de ideias. Mas você colocar dentro da diretoria de política monetária, que é um cargo muito relevante, altamente técnico, um desenvolvimentista raiz, a lá Aloysio Mercadante, assim, é um erro gravíssimo. Mas de é uma prerrogativa do presidente, de condução de política monetária. Eu não leio como interferência. É uma prerrogativa do presidente da República e o Senado Federal precisa aprovar esse tipo de coisa. Agora, dizer que vender isso como uma escolha técnica, aí já vai ser mais complicado, né? Porque se isso acontecer, estamos tudo no campo da suposição, vai ser claramente uma escolha ideológica. Por favor. Não, por favor. Eu estou tirando só a impressão que eu ganho desse debate, é que ele tem um pano de fundo profundo. Pano de fundo profundo, péssima formulação. Ele tem um pano de fundo realmente relevante, que é o seguinte: nós estamos falando de ideias, de doutrinas econômicas, Felipe. Nós estamos, por exemplo, boa parte do trânsito que o André Lara Rezende tem atualmente no PT, junto a algumas figuras importantes que determinam a política econômica, e ao próprio presidente, se dá pelo fato dele considerar que os juros são a principal causa da trava que a economia brasileira sente há décadas. Ele interpreta dessa maneira, uma forma de enxergar, de ler a história brasileira recente e de assumir que os juros têm sido usados como um instrumento de dominação por uma elite de pessoas que não está interessada em investir em capital humano ou em capital mesmo, em formação de capital, mas simplesmente investir em garantir a sua renda sem fazer nada. E que a questão fiscal, ela não tem a relevância que os economistas das escolas ortodoxas costumam ressaltar. É um conflito de doutrina econômica com graves implicações do ponto de vista da implementação de uma política econômica. Só que você tem uma doutrina econômica que legitima os interesses políticos e, obviamente, ela é a doutrina defendida por aqueles que gostam de afagar a classe política que não quer fazer o seu dever de casa com ajustes fiscais, com reforma administrativa, com a própria reforma tributária que está aí para ser pautada, mas está muito atrasado. O controle de despesas, de uma maneira geral, é cortar na própria carne, acabar com os privilégios. Então, você coloca a culpa nos juros, que, na verdade, é um remédio para conter a inflação. E a gente está numa inflação de 5% a 6%, 5,79% aí no acumulado de 12 meses, uma inflação alta. E você tem esse método tradicional de se elevar os juros para conter. E foi usado, inclusive, ao longo do governo Bolsonaro, né? Até escrevi outro dia, tinha anotado aqui, entre março de 2021 e agosto de 2022. Houve um aumento de 12 vezes na taxa Selic. Saiu de 2% até 13,75%, que é a mesma taxa de agora. Então, até a Gleisi Hoffmann e outros porta-vozes aí do Lula, eles estão falando que o Banco Central não deu um pio ao longo do governo Bolsonaro, mas fez vários alertas antes da PEC dos precatórios, da PEC dos benefícios, né, que era o nome mais pomposo no começo, depois virou PEC kamikaze, PEC do desespero eleitoral, e até da PEC dos combustíveis. Houve diversos alertas ali. Então, o Banco Central, de fato, precisa de autonomia e o Lula faz aí todo um ataque para criar terreno, para aparelhar com petistas, com essa doutrina que legitima os interesses políticos dele, o Banco Central, e também para se prevenir, para encontrar um culpado preventivamente para o agravamento da crise econômica. Só colocar um ponto, claro, é que às vezes a gente esquece dessas coisas. O que faz a diretoria de política monetária? Estava até conferindo aqui. A diretoria de política monetária, ela comanda as mesas do Banco Central. Então, ela trabalha com a liquidez doméstica do Banco Central. É ela que ajuda que as taxas de juros de curto prazo fiquem em torno do que está determinado pelo Copom. Ela também cuida do mercado cambial. Então, ela trabalha muito ali para deixar o câmbio razoavelmente não se descolar tanto. Ela administra as reservas internacionais. Aqui a gente está falando de um profissional que tem que ser muito habilidoso e que tem que... É a mão do Banco Central dentro do mercado financeiro. Geralmente, bons diretores de política monetária, e aí o pessoal vai falar, nossa, não, você tem que ceder esse espaço para o mercado financeiro. Mas é gente que tem experiência em mesa, que sabe lidar com o mercado, que não deixa o mercado te deixar comprado demais ou vendido demais. É o tipo de coisa que você não entrega na mão de qualquer um só por ideologia, entende? Mas o André Lara seria qualquer um? Ele não tem um currículo respeitado? O André Lara é um cara que ele é um ideólogo, um pensador que está trabalhando sobre um outro conselho, sobre uma outra ideia, que é a teoria monetária moderna, que é uma teoria que
que ela acha hoje que o endividamento não é um problema, está trabalhando uma outra questão. O que eu estou falando é... O André seria, se o governo quiser seguir por esse caminho, que eu acho equivocado, seria uma pessoa para pensar essa ideia. O diretor de política monetária, ele é o trader do BC. Ele que faz as operações do dia a dia, comanda todos os operadores. Porque é via essa operação que a taxa Selic se propaga por todos os mercados. A taxa Selic, o câmbio, as reservas internacionais. A gente não está falando aqui de pouca coisa. Não, é porque o meu não incômodo, a reflexão que eu tenho, é que se a gente não fica na defesa de um pensamento único para a economia. Não estou tomando partido de nada. Só estou falando, do jeito que você coloca, só tem um perfil. E é um perfil que tem que ser trader. Um perfil que passou pela Faria Lima e que consiga operar ali. Eu estou colocando a dúvida. Eu não estou defendendo nada. Eu não estou defendendo a Raquel. Eu não tenho nem mandato dela para fazer isso. Eu acho que talvez uma interpretação sua... dos dois níveis em que ela colocou a questão. Ela colocou a seguinte, de duas maneiras. Primeiro, essa função de diretor monetário é altamente técnica, porque dela depende como é que a taxa Selic vai passando para os bancos, que são os bancos que têm conta no Banco Central. Os bancos é que tomam emprestado ou não, e a partir daí, a partir do que eles recebem do Banco Central, nesses termos, como que eles trabalham com o Banco Central, é que, por sua vez, isso daí vai indo para todos os mercados. Isso é um ponto, tá? O outro ponto que a Raquel estava mencionando, que eu trouxe para a discussão, na verdade, ali no comecinho, não estou querendo crédito não, Raquel, é o seguinte, nós temos diante de ideias de como é que a economia funciona. A ideia que está subjacente ao que o pessoal da escola, digamos assim, de André Lara Rezende defende, é que não há nada de errado com um governo que gasta muito mais do que ele arrecada, porque os governos, eles tratam a moeda, eles são donos da moeda. Então, a ideia que eles abominam, que é defendida por aqueles que dão tanta importância às questões fiscais, de que um desequilíbrio fiscal leva ao colapso ou leva à inflação, eles refutam essa ideia. Então, é uma perspectiva completamente diferente da perspectiva ortodoxa de como entender o funcionamento da economia e, portanto, de como lidar com a economia. Daí essa implicação. Mas agora tem uma questão, Raquel. O que eu estou colocando é que, assim, tem determinadas funções que ela tem uma descrição do trabalho. E o cara precisa ser capacitado para isso. E aí não basta ele estar ligado com a ideologia A, B ou C. Vamos trazer um exemplo concreto que o governo acabou de fazer. Conselho de Administração da Petrobras. Ele com um economista, o Eduardo Moreira, isso? Que é um economista heterodoxo, que faz barulho nas redes sociais e que defende ideias muito ligadas ao petismo. Qual é a qualificação dele para definir sobre o plano de investimento bilionário da Petrobras em relação a pré-sal, em relação a investimentos em refinarias, em gás? Esse é o meu ponto, entende? Não é uma questão de visão de mundo A, B ou C. É qualificação técnica para exercer determinada função. Eu leio o seu ponto como só há um tipo de perfil e invariavelmente alinhado a uma doutrina mais liberal, capaz para cumprir algumas funções em órgãos econômicos do governo. E eu não estou nem discordando, eu estou falando, será que uma pessoa, por exemplo, André Lara, pelo que eu levantei, hoje eu perguntei para 2 líderes de bancada do Senado, de bancadas grandes, eu posso falar, porque foi uma conversa on the records, que é o Otto Alencar, líder do PSD, cujo partido vai comandar a CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, cujo presidente será o Vanderlan Cardoso, que é um senador do PSD de Goiás, que vai comandar essa sabatina, aí, essa aprovação. Eles vão olhar o currículo, eles não sentir que o Senado vai entrar na minúcia se o cara sabe ser um trader ali, que ele vai ter... Eles vão olhar, um currículo. E eu penso... Eu, como um repórter de política, meu DNA não é econômico, é político, que se um sujeito, um senador, olha um currículo como o do André Lara Rezende, ele vai interpretar que ele é capacitado para isso. Assim como o do Eduardo. Eu conheço o Eduardo, já estive com ele. Você não pode falar que é um cara, ele tem noções de economia para comandar
órgãos ligados à economia. Mas é uma questão do teu DNA de petróleo. Eu acho que você eu estou falando de capacidades práticas. O André Lara Rezende é um economista brilhante em vários aspectos. Ele não é um trader. E um senador da República deveria ter um staff qualificado para olhar para ele, como eu acho que acontece muito nos Estados Unidos. É óbvio que ele, senador, não vai ter essa qualificação, mas ele deveria ter assessores, e eles têm verba de gabinete para isso, que pudesse explicar e olhar para ele se o fulano Beltrano atende os requisitos técnicos. Então, você acha que não atende. Mas eles acham que atende. Eu nem sei quem é o nome que eles vão indicar ainda. Não, estamos colocando esses que nós estamos falando. Mesmo que para esses requisitos técnicos, é óbvio que o governo vai querer alguém mais aliado à ideologia que lhe interessa. Eu até tenho uma hesitação em chamar tudo de ideologia, porque como eu coloquei, ideologia vem da academia, etc., só que o político pega aquilo que for mais conveniente para ele. Então, se tem alguém que defende uma ideia que faz com que o político tenha que fazer menos dever de casa, possa gastar mais, etc., essa vai ser a ideologia abarcada. Agora, é inegável, por outro lado, Caio, que os petistas, de uma maneira geral, eles tentam afrouxar todos os critérios para nomeação de cargos. É o que a gente está vendo no caso da tentativa de você mudar a lei das estatais. É para afrouxar critérios, é para poder colocar quem eles bem entendam sem uma grande necessidade de qualificação. Agora, há um ponto técnico, político, que o próprio Lula, nessa recente beligerância dele em relação ao Banco Central, acabou antecipando. Nós iniciamos o tratamento dessa questão ontem aqui na nossa roda de análise, que tem a ver com a meta de inflação. A meta de inflação, ela é a missão do Banco Central, certo? Não importa se o governo é do Lula, do Bolsonaro, de quem você quiser, o Banco Central tem como missão fundamental dar um jeito da inflação não sair daquilo que é definido como meta. A meta, ela é definida por critérios que a gente tem que considerar não apenas técnicos, mas também como critérios políticos. E essa discussão toda puxou para cá algo que estava lá na frente. O que vai acontecer agora? Olha, William, a apuração que eu tenho é que o assunto que ainda não tem uma definição clara. A gente tem reunião do Conselho Monetário Nacional na semana que vem, tem assento, né, decidem a meta de inflação, eventualmente, se isso entrar na pauta, a meta de inflação. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, Simone Tebet, ministra do Planejamento, e presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Tem gente defendendo, e eventualmente até no mercado financeiro, que você antecipe essa discussão, porque era uma discussão que só veria em junho, em meados do ano. Já que está essa falação tão grande, antecipa essa discussão, aumenta um pouquinho a meta de inflação para politicamente dar alguma resposta e acaba logo com essa história. Ou tem um outro lado, dizendo, olha, muito arriscado. Você vai fazer 2 movimentos, antecipar a discussão e aumentar a meta. Então, ainda está muito delicado, não se sabe se esse assunto entra na pauta ou não. Tem uma ala importante da equipe econômica do governo e do Banco Central na esperança de que alguns ministros da área política convençam o Lula a se acalmar e esse assunto esmoreça nos próximos dias e essa discussão nem precisa entrar no CMN, que seria o ideal. Mas o que se registra, e há um pouco de surpresa nisso, é que boa parte da pressão para que, já que ele colocou essa batata pegando fogo aí na mesa, vamos descascar essa batata agora. Ou seja, definir a meta de inflação. E essa pressão, aparentemente, está vindo de fora para dentro do governo. Ela é interna e externa. E não de dentro do governo. Isso é uma surpresa. Ela é nas duas mãos. Tem uma pressão do que a gente está chamando de gabinete econômico do B, né? Quando a gente vê bastidor, e a nossa colega Daniela Lima até trouxe isso, de que o Lula quer mais atitude do Fernando Haddad e da Simone Tebet em relação ao Banco Central, e tem uma preocupação dos agentes do mercado financeiro de dizer, não, peraí, então vamos fazer algum movimento aqui, ceder alguma coisinha para não ter que entregar todos os dedos. Agora, William, o que eu senti hoje é que o mundo ideal para os três, Tebet, Haddad e Roberto Campos Neto, é deixar essa tempestade passar e não mexer em nada. Precisa combinar com o Lula. E também precisa combinar com o presidente da República. E também sentir um grande alinhamento
entre os três. Não acredito em Haddad, neste momento, tá, gente? Tudo pode mudar. Em Haddad e Tebet contra Roberto Campos Neto num CMN. Acho que eles estão conversando bastante, se entendendo e tentando trabalhar juntos, principalmente depois do aceno do Campos Neto para o Haddad. Eu ouvi a semana passada em Brasília, no Palácio do Planalto, eu ouvi que teria havido uma sinalização até do próprio Banco Central de um aumento da meta, e que o Haddad não teria se oposto, ou seja, que em algum momento, seja nessa próxima reunião da semana que vem ou na outra, caminharia sim para um aumento da meta de inflação. Acho Pessoal, que essa... Pequenininho. Vamos... Sim, exatamente. Raquel, exatamente. Caio, nós vamos voltar ao assunto. Eu preciso ir para o break. Peço licença a vocês, particularmente a vocês. A gente volta daqui a pouco. O assunto, então, é Lula e Biden nos Estados Unidos. Lula vai para lá amanhã. Até já. Voltando do intervalo, antes da gente seguir para o nosso próximo assunto, que é a viagem do presidente Lula a Washington para se encontrar com o presidente americano. Minhas boas-vindas aos dois participantes agora também na roda, começando por Washington, nosso colega jornalista Paulo Sotero, do Woodrow Wilson Center. Boa noite, Paulo. E o nosso Lourival Santana, nosso analista internacional. Primeiro vamos a um resumo do que a gente se espera que esteja envolvido nessa visita. A reportagem é de Leandro Magalhães. Vitoriosos nas urnas sobre dois líderes populares de direita, o americano Joe Biden e Lula têm a democracia como um dos principais temas do encontro. A insurgência de extremistas na Praça dos Três Poderes, que completa um mês nesta quarta-feira, é considerada a versão brasileira da invasão ao Capitólio em 2021. Os dois também enfrentaram acusações falsas de fraude nas eleições. As turbulências em comum colocaram o fortalecimento dos regimes democráticos, o combate à desinformação nas redes sociais e o discurso de ódio na pauta da reunião. No pacote de assunto, há ainda a agenda ambiental. Diferente de Bolsonaro e Trump, os governos de Lula e Joe Biden colocam a mudança climática e transição energética como pontos centrais do desenvolvimento. O Brasil, no entanto, reivindica apoio internacional. Há uma questão importante do Brasil se apresentar novamente como um ator muito ativo nessa agenda ambiental, mas também buscando o engajamento dos países envolvidos para o cumprimento das suas obrigações em termos de financiamento para mitigação, adaptação climática. Mas também existem as divergências. Lula tenta retomar as relações com a Venezuela e Cuba e defende oferecer até o financiamento de obras de infraestrutura, como já fez no passado. Os dois países, no entanto, sofrem sanções dos Estados Unidos. Lula terá que enfrentar um assunto ainda mais delicado na relação com a Casa Branca, a guerra na Ucrânia. O presidente Joe Biden encara o conflito como uma luta entre as principais democracias mundiais contra o regime autoritário de Vladimir Putin. Já o Brasil, dependente dos fertilizantes russos, adota uma postura neutra desde o começo da invasão. Além disso, declarações recentes de Lula repercutiram mal na Europa e nos Estados Unidos. Na semana passada, no encontro com o chanceler alemão Olaf Scholz, o presidente brasileiro se referiu à guerra na Ucrânia, dizendo que quando não quer, dois não brigam. Em resposta, o jornal The Washington Post publicou um artigo com o título "Lula não sabe diferenciar Vladimir de Volodymyr" e disse ainda que é uma vergonha Lula fingir que Kiev, a OTAN e a União Europeia são tão culpadas pela guerra genocida da Rússia contra a Ucrânia quanto o aspirante a czar no Kremlin, Vladimir Putin. Nesta semana, Lula afirmou que não acredita que Joe Biden aborde o assunto após recusar o pedido do chanceler alemão para que o Brasil enviasse munição ao exército ucraniano. Eu disse para ele que o Brasil não iria vender munições, porque se um russo for morto com uma munição saída do Brasil, o Brasil estará participando da guerra. E eu não quero que o Brasil participe da guerra, porque nós precisamos ter alguém querendo construir a paz nesse mundo. Paulo Sotero, quer começar por essa última declaração do nosso presidente, que a gente acabou de colocar no ar na reportagem do nosso colega o Leandro Magalhães? É a seguinte: o Brasil, se vender munição para a Ucrânia, que está se defendendo de uma invasão, fará parte de uma guerra, não podemos estar envolvidos na morte de um russo. Será que o Lula consegue explicar isso para Joe Biden, que é o principal
comandante da grande coligação ocidental para fazer valer os princípios universais da Carta da ONU? Eu creio que isso é muito difícil, porque os Estados Unidos têm uma posição absolutamente clara desde o início nisso. Veem a Ucrânia como, se você quiser usar uma imagem de cowboy, é o mocinho da história. O chapéu é branco, o país invadido foi a Ucrânia pela Rússia. A Aliança Atlântica, a OTAN, enfim, manifestou o seu apoio não apenas em palavras, mas agora fornecendo armas, e armas cada vez mais sofisticadas, embora não aqueles que o Volodymyr Zelensky gostaria de receber. Me refiro ao presidente ucraniano. Creio que será abordado, sim. Eles podem decidir que não falarão sobre esse tipo de divergência publicamente, mas certamente querem ouvir do presidente Lula aqui, eu só sei o lado americano, por que a relutância em repetir o que ele já disse. O presidente Lula até a semana passada condenou em termos muito fortes a invasão não provocada da Ucrânia pela Rússia. Disso que se trata, é uma violação clara da Carta das Nações Unidas. E, enfim, os Estados Unidos têm também outros assuntos que gostaria de tratar com o Brasil, mas vai tratá-los com o presidente Lula de uma forma muito direta. Gostaria de acrescentar que, enfim, o Lula será muito bem recebido em Washington, onde ele é visto como um defensor da democracia. Ele sempre chegou ao poder pela via democrática, como muito bem apresenta ali a reportagem de introdução. Ele e o Biden têm coisas em comuns, enfrentar uma hostilidade de forças que, aliás, associadas, né, essas forças do Trump, as forças que apoiam o Bolsonaro. Mas, enfim, eu creio que a perspectiva da visita é boa. Não, a gente tem tempo para entrar nesses pontos que você estava mencionando. Queria colocar o Lorival na roda. Lorival, o Paulo está nos dando a visão de Washington em relação ao Lula e a visão que Lula e seus assessores internacionais têm de Washington e do papel americano hoje. Bem, um dos interesses que eles têm, manifesto pelo secretário das Américas, Michel Arslanian, é de entrar no circuito da cadeia de valores dos chips, dos semicondutores, deslocada da China. Né? Existem iniciativas aqui no Brasil de se preparar para essa fabricação e também de vender armamento para o Pentágono, ou seja, o Pentágono, em princípio, só compra armamentos americanos, mas ele tem uma pequena lista de exceções e o Brasil quer se beneficiar nessa lista de exceções. E aí é nesse ponto que o assunto munição para o Leopard, que é uma munição alemã que a Alemanha exportou para o Brasil e o Brasil agora se recusou a repatriar para a Alemanha para ela poder enviar para a Ucrânia, vai entrar em pauta. Porque a mesma política usada por todos esses países que exportam armamentos é a de ter uma certa ascendência sobre o destino deles, né? Então, há um certo alinhamento geopolítico entre países que compram e vendem suas armas. E o Brasil saiu desse alinhamento, né, ao se recusar a fazer esse envio. Então, se o Brasil quer entrar no mercado de armamentos dos Estados Unidos, é provável que haja ali uma discussão sobre uma maior harmonia no campo geopolítico, né? Que nesse momento o Brasil está muito desgarrado dos objetivos dos Estados Unidos e da Europa nesse sentido. E o mesmo vale para os chips, que são vistos como uma questão estratégica, né? Foi por isso que em agosto os Estados Unidos decretaram esse banimento, né, dos chips e que, ao mesmo tempo, criaram essa política de 280 bilhões de dólares para fomentar
a fabricação de chips nos Estados Unidos, em primeiro lugar, e existe ali também uma seção destinada a parceiros externos. Então, vai haver essa discussão de alinhamentos, que será muito interessante, porque ela precede a visita do Lula ao Xi Jinping, né, que é, digamos, o alvo justamente dessas políticas, né? E que, segundo a apuração da Priscila Yazbek, nossa correspondente em Paris, não quer conversar sobre Ucrânia, frustrando o presidente Lula no seu objetivo ali de tentar ser um mediador. Eu acho que rapidamente o presidente Lula vai entender que o âmbito no qual ele quer atuar, que são, por exemplo, os BRICS, existe todo um alinhamento já prévio, explícito, ou no caso da África do Sul, explícito, ou não explícito, no caso da Índia e da China, com a Rússia. Então, ele terá pouco espaço para encontrar mediadores ou países que queiram ouvir o que ele tem a dizer sobre esse objetivo da paz. Todos esses países já assumiram as suas posições, né? E o Brasil está chegando agora chegando atrasado nesse debate e terá de se alinhar de um lado ou do outro se quiser participar desse jogo. Eu vou fazer o seguinte, diante do que vocês dois colocaram, o Paulo lá em Washington e você agora aqui no nosso outro estúdio aqui ao lado na Avenida Paulista, Lorival, eu vou ficar uma pergunta a mais nesse âmbito, depois incluir Raquel, Felipe e Caio no ambiente do que a política brasileira exige que Lula faça ou espera que ele faça. Paulo Sotero, a pergunta é simples. Em que medida esses aspectos claramente geopolíticos se sobrepõem ao que todos nós assumimos já há pelo menos 3, 4 semanas, desde que o Biden garantiu a eleição do Lula, ligando para ele antes mesmo, ali, junto da apuração dos resultados, liga o Biden para o Lula e diz: nós estamos reconhecendo a sua vitória. Foi talvez o gesto internacional mais decisivo de, já de cara, evitar qualquer tipo de, digamos, atitude que a gente acabou vendo chegar lá no 8 de janeiro. Mas em que medida que esses aspectos geopolíticos se sobrepõem ao que vinha se desenhando como uma agenda tranquila? Meio ambiente, defesa da democracia. Veja, eu creio que se o presidente Lula, enfim, tiver clareza dos seus objetivos, ele não vai desviar da defesa da democracia, como já disse a semana passada, e na questão de meio ambiente, clima e energia sustentável, enfim, é do interesse estratégico do Brasil afirmar essa aliança, que é uma aliança, sobretudo, com o Ocidente, embora o Brasil seja hoje dependente da Rússia por causa da questão dos fertilizantes. O Brasil tem todo o interesse em afirmar a sua agenda. O Brasil não é porque a Rússia vende ou não vende esses fertilizantes que nós vamos deixar de ter os interesses nacionais na energia sustentável, na proteção das florestas, etc. Tudo isso, para o Brasil, significa clareza geopolítica e significa dinheiro. O Brasil receberá de alguns países bilhões de dólares já anunciados por ter uma matriz limpa de energia e perseverar nela. Ninguém está fazendo nenhuma boa ação aqui. Trata-se sim de afirmar objetivos, de buscar objetivos junto com os países que são aliados, os aliados tradicionais do Brasil. Eu sei que isso causa uma certa estranheza e, em alguns casos, causa até, eu diria, uma certa urticária, mas o Brasil é aliado tradicional dos países da OTAN. E o fato de ser membro dos BRICS não impede que o seja. Então, eu creio que nós temos aí um jogo complicado à frente. Aliás, por falar em OTAN, o Brasil aproximou-se da OTAN agora por causa da guerra da Ucrânia. Dois países que não eram da OTAN tornaram-se membros da OTAN. Um deles é a Suécia, de quem o Brasil comprou os caças que reequiparão a sua força aérea. O Brasil
tem um pé importante na OTAN, é um pé de tecnologia, de aviões avançados, e será interessante ver, ainda talvez neste conflito, se o Brasil, se esse conflito durar uns 2, 3, 4 anos, se o Brasil, enfim, chegará mais próximo da Ucrânia via OTAN. Paulo, a Raquel está me pedindo a palavra. William, é interessantíssimo o que o Lorival e o Paulo trazem, que eu acho que mostra para a gente o quanto o presidente Lula está preso em 2003. Porque a maneira como ele está tentando se colocar e enxergando o conflito entre Rússia e Ucrânia, esse posicionamento de mediador, de tentar levar uma mensagem à China, por exemplo, me lembra muito 2003, quando ele chegou, quando você tinha uma espécie de uma nova ordem global. Quando você tinha uma Organização Mundial do Comércio mais forte, onde a rodada Doha estava andando, onde o Brasil realmente tinha esse protagonismo, onde surgiam esses países dos BRICS como países que tinham ali, faziam mais diferença, que daí mais para frente o Obama chama ele de o cara. Era um espaço de multilateralismo, onde o multilateralismo era mais valorizado, em que o Lula tinha muito mais facilidade para transitar. E o mundo que o Lorival principalmente estava descrevendo hoje, particularmente depois da guerra, é um mundo clivado e dividido entre países democráticos ao lado dos Estados Unidos e os países não democráticos ao lado da Rússia. E o Paulo coloca um outro ponto interessantíssimo, que assim, se os Estados Unidos se o Brasil se alia aos Estados Unidos e à OTAN, ele também teria vantagens financeiras. Por exemplo, o pacote de semicondutores que o Lorival cita do Biden. Então, é como se o Lula quisesse um mundo de multilateralismo, onde ele pode se afirmar como um líder, que não existe mais. Caio, você quando conversa com o pessoal em Brasília, particularmente as instâncias ligadas ao PT, o que eles estão descrevendo até aqui, tanto o Paulo quanto o Lorival e a Raquel fazendo um resumo disso, estão descrevendo, é um dilema dos mais difíceis que o Brasil enfrenta em política externa, eu acho que diria desde o acordo nuclear com a Alemanha. Isso já lá se vão quase 50 anos. Que o Brasil não enfrenta uma situação dessas na qual ele está sendo obrigado, quer queira ou não, a assumir uma postura que talvez não lhe interesse de saída, mas não tem como escapar dela. Isso está nas conversas? Eles dizem que isso não é uma questão, que esse dilema não existe, que o mundo de 2003 de fato mudou, mas é um mundo em que a Ásia, a China e a União Europeia se equilibraram num jogo de forças com o Ocidente, com os Estados Unidos, e que, portanto, é preciso, aí sim, exercer um multilateralismo de tentar ficar bem com os três polos, vamos dizer assim. É isso, basicamente, e eu sempre questiono isso. Eu, particularmente, eu vejo essa viagem dos Estados Unidos muito inserida nesse contexto. Porque, para mim, tem até uma timidez na agenda. Porque você ir para os Estados Unidos... Na agenda do Lula. Na agenda do Lula com o Biden. É para falar só o que é jogar pelo empate. Você ir lá para tratar de democracia, pô, beleza. Aqui teve o bolsonarismo contra o Lula, lá teve o trumpismo contra o Biden. Assunto, né? Mamão com mel, né? Como diria Marcelo Beraba, que foi meu chefe no Estadão em Brasília. Isso é um dado. Para tratar de meio ambiente, barbada também. Poxa, você acabou de sair de um governo com uma agenda antiambiental e o Biden também veio com uma agenda ambiental forte. Ou seja, eles estão sentando para conversar sobre assuntos que eles concordam. Na agenda direitos humanos, né? Eu não estou vendo... E eu ouvi isso a semana passada em Brasília. Poxa, podia ter algo mais, podia ser um pouco mais ousado. Não deve ser assinado nenhum acordo, nada... Claro, tem o efeito simbólico é muito forte, né, William? É inegável, né, que você... O efeito simbólico do encontro com o presidente americano é forte para qualquer presidente brasileiro e assim tem sido desde que a gente conhece política. E mais do que isso,
Vamos lembrar que, pelos Estados Unidos, esse encontro era antes da posse, né? Os Estados Unidos estavam preocupados do Lula encontrar com a China, ir à China antes. Né? Os chineses conseguiram ali um sinal do Itamaraty, do próprio Palácio do Planalto, de que o primeiro país, a primeira visita fora das Américas será a China. Mas, de uma maneira geral, te respondi, eles acham que, de fato, mudou, mas mudou num cenário que você precisa se equilibrar nesses 3, 4 polos. Você percebe no que, por exemplo, o presidente brasileiro declara, que tipo de compreensão do cenário internacional hoje? Eu vejo ele tentando ganhar tempo, mas da pior maneira possível. Esse encontro é muito emblemático de uma contradição que existe, porque, como o Caio apontou, existe esse alinhamento entre Lula e Joe Biden como 2 alvos de tentativas de golpe. Teve a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, que foi até pior do que a invasão dos 3 poderes no Brasil, porque lá pelo menos 5 pessoas morreram. E houve isso aqui, que a gente viu, que a gente acompanhou, que a gente está monitorando em todos os desdobramentos. Aí, nisso, o Lula posa de defensor da democracia. Agora, quando se fala... Só te ajudando, que eu entendi seu raciocínio, mas na sua formulação você poderá vir a ser mal interpretado de forma desleal. Porque quando você disse ali pelo menos 5 pessoas morreram, dá a impressão que você aplaude isso. Eu entendo o seu raciocínio. Não, de jeito nenhum. Mas eu sei, eu estou reforçando o seu argumento para evitar que você seja deslealmente interpretado de forma, digamos... Hoje em dia é muito bom. Hoje em dia é um perigo, né? Eu sei, conheço a sua índole, que você jamais aplaudiria a morte de pessoas. Você está querendo assinalar as diferenças de gravidade. Não, eu estou falando, eu vou assinalar a diferença de gravidade com a guerra do Putin contra a Ucrânia. Quer dizer, nessa questão de dois presidentes defendendo a democracia em razão de ataques que foram estimulados pelos seus adversários, existe um alinhamento entre Lula e Joe Biden. E o Lula, nesse ponto, ele coloca ali a defesa da democracia, dos 3 poderes, contra o golpismo da extrema-direita. Agora, o ataque de Putin, das tropas russas contra a Ucrânia, é algo, na escala de horror, muito mais grave, porque é um ataque à democracia, é um ataque à soberania territorial, é um ataque à vida humana, é um crime de guerra. São crimes de guerra, envolver estupro, extermínio, as pessoas tiveram que sair do seu país. Então, você colocar o seu repúdio dessa maneira tão veemente como ele faz internamente contra a invasão e a depredação do patrimônio público e na questão internacional ele ser tão ensaboado a ponto de dar, na minha avaliação, a declaração mais perversa de uma autoridade brasileira em 2023, que dificilmente vai ser superada. É porque a população brasileira não se liga tanto nas coisas que acontecem no exterior. Agora, ele falar que se um não quer, 2 não brigam, é você dizer que a Ucrânia é culpada pelo estupro que sofreu porque andou de saia curta na fronteira. Quer dizer, não dá, é inadmissível isso. Eu não tenho a menor esperança de que ele saia de uma reunião do Joe Biden educado, que o Biden tenha um espírito pedagógico ali e o Lula volte como alguém que realmente aprendeu alguma coisa. Ele quer posar de pacificador, mas você não posa de pacificador, quer dizer, você não vira um pacificador culpando a vítima. E é exatamente isso que ele faz. Então, só para trazer um pouco do assunto de fundo de vocês, o petismo ele sempre defendeu essa teoria da multipolaridade internacional, sempre foi contra o imperialismo yankee lá, né, nos anos 90, quando eles fizeram as primeiras reuniões do Foro de São Paulo. Só que agora o mundo realmente tem uma divisão em que os regimes democráticos se unem de um lado e as autocracias se unem de outro. Ele vai tentando empurrar isso com a barriga de uma maneira ensaboada, mas protagonizando declarações de uma hostilidade, de uma perversidade absurda. Lorival, eu queria voltar a um ponto que você estava mencionando, que existem já publicações extraordinárias, que chama-se Cheap War, que é o que a gente pode comparar, para quem gosta de história, com o que os americanos fizeram imediatamente antes da Segunda Guerra Mundial no Pacífico, quando eles tornaram extremamente difícil para os japoneses obter combustível, e que foi considerado uma causa de guerra. A mesma situação agora para os historiadores se repete entre os Estados Unidos e China. A China que se considera a vítima de uma agressão, com a política americana de lhe negar o acesso a semicondutores. O que o Brasil vai fazer nisso? Pois essa, na minha visão, é a grande questão dessa viagem, na verdade. Quando você
combina essa sequência de visitas a Washington e a Pequim no calor exatamente dessa política industrial que tem um forte teor de defesa e geopolítica dos Estados Unidos. O Brasil quer se beneficiar, né, de um movimento que os Estados Unidos estão fazendo, que são profundamente agressivos em relação à China, e quer, ao mesmo tempo, ser visto como um equidistante nessa história. Percebe que é impossível? Percebe que, como dizia a Raquel, e eu escrevi lá atrás no Estadão, esse mundo não existe mais? Quer dizer, está tudo muito interligado. Não dá para você ficar só com a parte boa das coisas, só com os benefícios. Não dá para você falar assim, eu quero todo o fertilizante que a Rússia vai me entregar e aí eu vou mandar dólares para a Rússia e a Rússia vai, com isso, adquirir drones do Irã e mísseis da Coreia do Norte para matar os civis na Ucrânia. É assim que o Ocidente vê essa questão. Então, você tem que encontrar outras soluções. Entende? Você tem que pelo menos escalonar isso, ter um discurso compatível com a situação, né? Fazer como a Europa fez com relação à energia russa, fez um decoupling, uma saída gradual. Não, estou aqui tomando providências para não depender mais do fertilizante russo. Você não vê isso. Você vê um tratamento da Rússia como se fosse um país como outro qualquer, um país normal, um país parceiro, e não tem como fazer isso. Quer dizer, não tem como você ter uma inserção estratégica no Ocidente sem aderir a essa causa fundamental da democracia. O Biden não sabia o quanto ele estava certo quando ele colocou a defesa da democracia contra a autocracia no topo da agenda da política externa dele. Ele não sabia, ele não imaginou que a Rússia ia oferecer para a OTAN essa oportunidade de se unir por uma causa realmente existencial. Paulo, nós estamos indo para o final da nossa roda. Dá uma ideia para nós, você que está aí em Washington, velho correspondente em Washington, de vários órgãos da mídia brasileira, particularmente o Estadão. Qual é o lugar do Brasil hoje na ordem de prioridades da política externa americana? Um lugar importante, mas é um lugar menor do que já foi. Por quê? Porque a economia hoje é menor do que já foi. O Brasil acumula hoje, e não importa se foi Bolsonaro ou Lula, os dois foram eleitos pelo mesmo povo, segundo o mesmo sistema eleitoral. O Brasil tem um trabalho, uma tarefa a fazer em seu próprio benefício, que é o de reconquistar espaço, reconquistar a autoridade que um dia teve, e eu fico preocupado porque eu vejo que alguns sinais que o governo do presidente Lula e o próprio presidente Lula e os seus principais assessores dão, não vão nessa direção. Por exemplo, o embaixador, o atual chanceler, o Mauro Vieira, disse numa entrevista a Patrícia Campos Melo que não está na prioridade brasileira um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Enfim, se não está, é porque o Brasil tem outros interesses, né? E falou algumas outras coisas que foram num sentido até um pouco surpreendente, que o Brasil não, enfim, muda de rumo. A presença e a influência de pessoas no gabinete do Lula, que estão claramente, abertamente simpáticos aos chineses, simpáticos aos russos e antagônicos aos Estados Unidos, causa certamente estranheza, que não é surpreendente, mas enfim, pesa, e eu creio que esses serão temas que o presidente Lula e o presidente Biden, sobre os quais os dois líderes conversarão, e a partir daí que nós vamos ver como é que continua o diálogo. Há muita coisa, há muita área de cooperação. O Brasil tem uma relação, enfim, bastante ampla, Paulo, com os Estados Unidos, mas a ver como ela será construída.
Paulo, muito obrigado. Eu tenho que interromper nossa roda aqui, que eu estou na grade de televisão, tenho que entregar no horário. Eu queria agradecer a você aí em Washington a participação na nossa roda do WW, Paulo Sotero, jornalista do Woodrow Wilson Center. Lorival, muito obrigado. Lorival Santana, nosso analista internacional, Raquel, Felipe e Caio. Meu obrigado, boa noite a vocês três. O WW fica por aqui, CNN, você por dentro de tudo. Boa noite.